Olá, bom dia. Vamos fazer o vídeo de hoje aqui com um convidado, Dr. Roberto Naon, ortopedista, médico do esporte. Dr. Roberto é mestre em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em neurologia, neurociências pela UFRJ também. Foi coordenador do Comitê Olímpico, coordenador médico de ações médicas do Comitê Olímpico Brasileiro ah, de 2014 a 2020, então já tem um amplo repertório olímpico de esportes de alto rendimento. Atualmente ele é classificador paralímpico nas modalidades de triatlon e remo, diretor da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Então, talvez uma das grandes autoridades aí na medicina esportiva brasileira atual. E vamos conversar então a respeito dos suplementos alimentares no esporte. Então, o que será que cada atleta precisa de fato para isso, né? E a ideia desse vídeo é um pouco porque aquela ideia de que praticamente se fala, não, para você ter um rendimento esportivo precisa ter o suplemento alimentar, né? Algumas pessoas falam que, de fato, para você ter um desempenho olímpico, de alto rendimento, você precisa usar anabolizantes, mas isso daí, obviamente, que a gente contesta muito. Agora, o uso de suplemento alimentar é quase universal dentro do meio esportivo, né? Então, a primeira coisa que eu queria discutir aqui com o Naon, quer dizer, isso se justifica? Quer dizer, quem de fato precisa estar usando o suplemento alimentar? Qualquer atleta que está na academia, o atleta de alto rendimento, esportes específicos, como é que você vê isso aí, Roberto? Tudo bem, João. Obrigado pela gentileza de me convidar para bater esse papo, conversar contigo. E é um momento bastante propício, os jogos estão aí, então discutir sobre isso é sempre legal. Antes até de dizer quem precisa, você trouxe um fato importante, porque é claro que não deveria se aplicar ao esporte, que é o uso de hormônios, ele é proibido no esporte, mas ele se aplica na academia. E a gente vai ter tempo, com certeza, de discutir a questão do que é proibido em academia, que deveria ser proibido também, por N motivos. Então, foi legal você já abrir a nossa conversa, lembrando disso. Eu acho que pode ser legal, se a gente tiver tempo, conversar disso. Trazendo a tua resposta, quem precisa? Eu gosto de usar uma referência que diz que suplemento suplementa. O que quer dizer isso? Se você não tem necessidade de suplementar, você não precisa. E a grande maioria, se não é a minha opinião, isso é a opinião de dados, de pesquisadores que vêm, desde a população até esportes específicos com atletas, mostram que não tem necessidade dessa suplementação. Então, a necessidade deve ser estudada, identificada, indivíduo por indivíduo, identificada pelo profissional, e aí sim, suplementada. Seja ela, se for doença, como tratamento, seja ela, se for performance, sob o ponto de vista de suplementar mesmo. Vamos dar um exemplo. Se você come o suficiente para o que você gasta, tem uma grande, de micro e macronutrientes, tem uma grande chance de não precisar disso. Mas eu sou um atleta de ponta de uma modalidade que minha necessidade de consumo é muito, muito alta, ou eu sou de uma modalidade de controle de peso, ou eu tenho alguma doença de base, e aí é difícil eu conseguir juntar ou a quantidade que eu preciso comer, ou equilibrar os micronutrientes e todos os nutrientes, tá? Micronutrientes é um conceito que a gente depois tem que voltar a trabalhar e falar dele exatamente. Mas, sob o ponto de vista de nutrição, equilibrar mesmo a minha nutrição, equilibrar tudo que eu preciso para o organismo funcionar, e aí sim eu tenho a necessidade da suplementação. Tá? Ótimo. E, bom, na verdade, assim, muitas vezes as pessoas associam o suplemento com um rendimento mais alto, né? Mas o atleta de alto rendimento, normalmente ele acaba um treino, ele tem tempo para se alimentar, ele tem tempo e condições de fazer uma alimentação nutricionalmente rica, né? E às vezes o atleta amador é o que está no outro lado, quer dizer, é um atleta que muitas vezes desempenha alto rendimento também, né? Não é porque é amador que faz um ritmo mais fraco, mas muitas vezes pegam, por exemplo, um ciclista
pedala lá 30, 40 quilômetros, logo cedinho pela manhã, e dali ele vai para o trabalho. Ele vai tomar um café da manhã no carro, e vai chegar no trabalho, colocar a roupa do trabalho e só vai parar na hora do almoço, né? A gente sabe que a alimentação, ela está um pouco, não é só dar as quantidades corretas de nutrientes, mas o momento em que essa alimentação vai ser feita também importa. E a alimentação pós-treino é um momento importante, né? Então, o que eu queria ver com você? Numa situação como essa, como é que você conduz no consultório? A pergunta do paciente é simples, quer dizer, olha, eu treino, vou para o trabalho, eu consigo comer um sanduíche no caminho, consigo tomar alguma coisa no caminho, mas não consigo muito mais do que isso. E aí, o que a gente pode fazer para ele? É uma pergunta legal porque ela direciona bastante. Eu vou abrir o conceito, porque são conceitos que as pessoas misturam. Primeiro, nutrição. Eu não vou chamar de suplementação, porque suplementação é o que suplementa a nutrição. Então, a nutrição, seja com suplemento ou não, tem que ser pensado no pré-treino, tem que ser pensado no per-treino, tem que ser pensado no pós-treino. A gente vai falar de cada uma delas. E a nutrição para uma atividade de força ou explosão de curta duração, é alguém que faça musculação simplesmente, tá? Pegando os dois exemplos. É alguém que faça um treinamento de pedal longo, tá? Ou de corrida longa. Então, você está falando de pessoas que podem treinar 1, 2 horas, mesmo de manhã cedo. Esperado que essa pessoa precise de nutrição durante o treino, per-treino. Tá? Ok. Um atleta de ponta, normalmente um atleta, o pessoal chama de profissional. Do seu ponto de vista, seja essa a profissão dele ou não, normalmente tem uma infraestrutura grande, um tempo para cuidar disso. Mas um grande número dos indivíduos que praticam atividade física com alta intensidade, e o 100% para um atleta de ponta, corresponde para o organismo dele muito parecido ao 100% para um indivíduo que compita no age group e que dê os 100% dele. Então, 100% é 100%. Ele precisa desse cuidado performance/saúde. Então, como é que a gente dá a tua resposta, João? Igual qualquer coisa em saúde, fora da medicina do exercício ou fora da nutrologia. Eu olho exames. Você, enquanto médico do exercício, enquanto ortopedista, não passa nenhum remédio para um indivíduo, nenhum tratamento para um indivíduo, ou nenhuma cirurgia para um indivíduo, sem fazer um exame e saber se ele tem o que ele precisa. Então, a resposta vem, eu faço um exame do paciente, tá? E o exame não começa por exame complementar, o exame começa pela história, por entender isso, por entender qual é o objetivo que ele tem. Ao longo do ano, eu tenho o treinamento de base, eu tenho o treinamento específico, eu tenho o treinamento competitivo. Então, eu vou mudando essa nutrição de acordo com mais massa muscular, mais potência perto da competição e, eventualmente, algumas modalidades têm que perder peso perto de competição, então isso tem que mudar. Então, a história é fundamental. Claro que o exame físico é fundamental para descartar algumas doenças, e aí os exames complementares, eminentemente a bioquímica, é o exame complementar mais relevante, mas a gente não pode esquecer, principalmente, da ergospirometria, porque ela consegue estimar para a gente o quanto esse indivíduo gasta de energia, eu estou falando só de energia, num exercício específico em cada frequência, cada uma das zonas. Então, são esses exames que vão dizer para a gente, esse indivíduo precisa, esse atleta, seja amador, seja profissional, ele precisa ou não desse suplemento nesse momento, e aí eu destaquei a ergospirometria, porque pode ser durante a prática esportiva, o quanto ele está gastando, isso ajuda muito a essa prescrição. Dando um passo além, a maioria das pessoas faz esse tipo de avaliação do indivíduo em repouso. Existe uma coisa que um jeito científico de ver isso chamado esportômica, que é a forma de eu identificar o antes do exercício e o depois do exercício. O que quer dizer isso? Eu vejo o quanto o estresse do exercício causou de alteração, por exemplo, na sua bioquímica, por exemplo, em um ou vários, de preferência analitos ao mesmo tempo, e é nessa alteração que eu consigo inferir se o atleta precisa ou não de alguma intervenção, por exemplo, nutricional, seja ela suplemento ou não. Então, isso é uma forma bastante importante de responder a tua pergunta. Ótimo. Eu acho que isso é interessante porque não é incomum. Às vezes a gente começa a olhar vídeos aí pela internet, até por curiosidade, para ver o que as pessoas estão falando, né?
E não é incomum. Outro dia eu estava vendo um vídeo que a pessoa discutia quantas gramas que tinha que dar de suplementação para um atleta no pós-treino, sem saber exatamente que atleta que era. Parece que é uma coisa meio, pô, acabou o treino, tem que tomar isso e isso é igual para todo mundo, né? Sem nem olhar, para falar a verdade, sem olhar nem o que ele come, né? Quer dizer, o suplemento parece que é indispensável aí no meio. E pelo que você está falando, não, né? A gente tem, eu acho que assim, você talvez mais do que ninguém na medicina esportiva pode falar o que é conduzir um atleta de alto rendimento. Você foi responsável pelo esporte olímpico do Brasil por muito tempo, né? E você tem ideia assim, tem muito atleta indo para uma Olimpíada sem usar suplemento? Respeitando a individualidade de cada atleta e a individualidade deles enquanto pacientes, e sem citar o nome deles, mas especialmente um trabalho feito no Laboratório Olímpico do Brasil, do qual eu coordenei durante um tempo, mas participei dele durante meu tempo também enquanto médico, eu fiz essas duas coisas juntas, com uma equipe multidisciplinar grande que trabalhava lá, especialmente para 16, eu exemplifico, e na mídia vocês conseguem ver o nome das pessoas, eu só não vou apresentar, medalhistas que não usavam nenhuma suplementação. Como assim, nenhuma? Nenhuma suplementação. O programa e a bandeira vendida é possível ser atleta de ponta, nesse caso estamos falando de medalhistas olímpicos, sem absolutamente nenhuma suplementação. Como é que se tem esse cuidado? Vendo absolutamente e tendo cuidado absolutamente com tudo que se come, controlando treino a treino. Um controle importante com o técnico, um controle de carga importante, mas esse é o segredo. Isso não é uma coisa só nossa, não fomos o único país a fazermos isso, mas a gente trouxe isso enquanto uma bandeira importante. E a evidência traz isso. Você não precisa de suplementação, você não precisa. Alguns desses atletas não usam até hoje, porque eles não precisam. Por outro lado, a minha vinda, fui atleta de remo, de nível de seleção, tudo isso, e fui um atleta de controle de peso leve. No remo existe uma categoria de controle de peso. Então, é um esporte de alta demanda fisiológica que tem um controle de peso. É muito pouco provável um atleta de remo peso leve não fazer um tipo de suplementação. De novo, não é impossível. Mas vamos trazer o exemplo do remo, só para a gente fazer uma discussão do como isso pode ser difícil. É uma prova que demora de 6 a 7 minutos, mas uma sessão de treino demora de 1 a 2 horas. Então, você tem muito desgaste durante o treino, diferente de uma prova de triatlon. Você tem uma prova que demora 10 horas, tá? Quando você está falando de Ironman, e você tem um treino, sessões de treino, que até existem treinos longos, mas sessão clássica de um treino de demora 2. Então, é completamente diferente essa relação. Então, é muito provável que um atleta de remo leve precise e, sim, também no caso de um triatlon Ironman, ele vai precisar de hiperprova. Mas o raciocínio é diferente, é o que você disse. Se eu tratar todo mundo igual, se eu pegar esses dois atletas e dizer, você precisa de X do suplemento por quilo de peso, hora treino, e comparar um atleta de triatlon com um de remo, eu estarei errando. Se eu usar a mesma relação para um atleta de levantamento de peso, cuja trabalho dele é um trabalho de potência, as séries dele vão de 2 a 4 repetições com intervalos entre as séries, não faz sentido. Provavelmente as demandas são completamente diferentes. Ótimo, legal. Bom, em relação a suplementos alimentares, assim, dentro do meio esportivo, existe alguma coisa, a gente vai também, olha, para o público idoso, esses 2 ou 3 suplementos, eles são importantes. Um exemplo claro, a vitamina D, né? Quer dizer, a vitamina D, você fala, é muito comum, e algumas pessoas recomendam de rotina, pela frequência que tem déficit, tudo isso daí, né? Existe no meio esportivo algum suplemento que você fala, olha, esse suplemento eu de fato considero para grande parte dos atletas, seja de vitamina, seja de macronutrientes, alguma coisa nesse sentido? Você fez uma separação importante, tá? Uma coisa que a gente vai pensar e achar de evidência, as maiores evidências não são para o esporte, óbvio que não. As maiores evidências são para a saúde. Há muito mais indivíduos sedentários e muito mais, logo, indivíduos doentes do que praticantes de esporte de alto rendimento. Então,
uma confusão acadêmica é pegar para o sedentário é importante fazer reposição de proteína, por exemplo, tá? Porque o indivíduo sedentário ou o indivíduo normal que é sedentário precisa disso. Então, ir na literatura e olhar o paciente normal, que o normal não é fazer atleta, e transpolar isso para um indivíduo atleta é o segredo do insucesso em relação ao que fazer com essa informação científica, ok? Segunda parte é para o atleta em si. Tem uma fala, essa fala não é minha, do nutrólogo, que foi advisor do Comitê Olímpico Internacional durante muitos anos, então ele trazia essa fala o representa. Essa fala diz muita coisa, que ela fala que só existem basicamente dois tipos de suplementos no mundo. Os que não funcionam e os que são doping. Isso não é verdade, mas é muito bom para a gente pensar. O que configura uma substância ser doping são dois dos três critérios, que são ferir o princípio esportivo, melhorar o desempenho ou aumentar as chances de doença. Se melhora o desempenho, vai ferir o espírito esportivo. Então, se eu tenho um suplemento que realmente melhora o desempenho, a chance de ser doping é, teoricamente, 100%. Então, esse tipo de raciocínio tem que servir como a nossa base. Tem exceção? Tem. Mas, de novo, o que ela fala para a gente, João? Ela fala para a gente que ter menos, isso quer dizer, ter hiponutrição, e aí eu estou colocando como um todo, seja qual for o analítico que a gente está falando, tá? Com certeza piora rendimento. Ter mais do que precisa tem pouca evidência para a maioria das coisas. Existem alguns que têm evidência, talvez o mais representativo, que cause mais discussão, que não é doping. A gente está falando que não é doping. Cafeína é o que mais se discute em relação a isso, tá? Então, cafeína tem evidência, não quer dizer quanto mais cafeína melhor, não quer dizer que seja o ideal para ser usado em todos os esportes, não quer dizer que possa ser usado sem risco, tá? Até a cafeína em excesso causa risco, tem um monte de discussão nisso, mas, por exemplo, a cafeína tem nível de evidência para melhora em algumas práticas esportivas e é prescrito várias vezes, seja pré-treino, seja per-treino, tá? Ele, por exemplo, está aí um bom exemplo, para a gente não tem muito sentido usar no pós-treino. Então, lembra que a gente dividiu essa conversa quando a gente está falando de suplementação. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nisso, é dividir pré, per e pós. Então, essa é parte da ideia. Ótimo. Bom, um dos suplementos que são mais utilizados no meio esportivo, sem dúvida, são os suplementos de proteína, né? Digamos que você identificou que um determinado atleta ele de fato tem essa indicação de suplementar proteína, o que não é o caso da maioria dos atletas, né? A maioria dos atletas acaba conseguindo, quer dizer, tem a possibilidade de fazer esse aporte de outras formas, né? Mas digamos que você identificou que um determinado atleta precisa da proteína. Então, existem diversos tipos de proteína, whey protein, BCAA, enfim, a caseína e outros, né? Assim, muitas vezes se prescreve até um kit disso, fala, você tem que tomar BCAA em tal momento, whey protein em outro, caseína para outra situação. Como é que você conduz isso daí? Você determinou, olha, tem um déficit proteico, e agora? A gente estava conversando um pouquinho offline sobre outros vídeos, outras pessoas, como eles tendem a empacotar isso. E curioso, porque é exatamente esse tipo de coisa que acontece. João, na minha opinião, isso nunca é possível, tá? Assim, como a gente prescreve? Não, a gente prescreve baseado sempre no resultado. Então, se você me perguntar qual é a orientação geral, eu sempre vou te dizer, não existe. A orientação é primeiro ver se você precisa e tem ganho, ok? E a partir daí ver o quanto você precisa, o que você precisa e como a gente vai fazer essa prescrição. Você sabe que eu dou aula em algumas pós, inclusive de nutrição, de nutrologia, e a gente discute exatamente isso com médicos. A gente fala, me dá uma prescrição geral para osteopenia.
Vamos falar de osteometabólico. Qual é a prescrição geral para osteopenia? Isso não existe. Eu posso falar, você tem que fazer atividade física, preferencialmente de peso, você tem que se manter, tem que garantir que você não está com nenhum déficit nutricional e não tem nenhuma alteração hormonal. Tá, mas qual é a prescrição, seja hormonal, seja nutricional, seja de atividade? Eu vou dizer, não sei, porque essa é a resposta. Então, em relação à suplementação proteica, que tem evidência, e a gente vai, eu vou extrapolar, essas evidências são muito maiores para o idoso do que para o atleta de ponta, exatamente pelo que você falou, tá? O atleta, seja ele de ponta ou não, mas o atleta do qual nós acabamos lidando no dia a dia, tem grande chance de ter uma ingestão proteica boa, tá, na dieta dele, então existe a chance dele precisar, mas essa chance não é tão grande quanto falam, ao contrário do idoso. Então, o idoso se beneficia muito de programas de exercício, muito de programas de exercício de força, muito a teoria miocêntrica, que é tentar ao máximo dar musculatura para o idoso, aumenta a qualidade de vida dele. Então, mesmo que a gente esteja falando de atletas, não dá para a gente esquecer da população onde se beneficia muito com exercício. E aí sim, suplementação, seja de aminoácidos, seja de proteína, vai beneficiar esse idoso, seja na dieta, seja suplementação. No caso do atleta, sim, é possível que ajude, mas essa panaceia de quanto mais melhor para o adulto jovem, várias vezes não tem evidência. Ótimo. Bom, agora eu queria entrar num ponto mais delicado, que é a relação entre suplementação alimentar e doping, né? Primeiro, existe algum suplemento alimentar que é de fato considerado doping, tá? E depois, entrar na discussão, na famosa discussão da contaminação de suplementos alimentares, né? Não é incomum a gente ver, aliás, eu diria que de cada 10 casos de doping, 9 falam que vem com essa ideia e falam, não, olha, o problema que eu tive foi decorrente de uma contaminação de suplemento alimentar, seja isso real ou não, né? O que seria um doping involuntário. Segundo a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, eles estimam que aproximadamente 70% dos casos de doping sejam de fato involuntários. Um dos principais motivos para isso é a contaminação de suplementos alimentares. Por que isso acontece? Como é que isso acontece? Qual que é a realidade sobre isso? Não tenho os números absolutos, não tenho mesmo. Convido todo mundo aí no próprio site da WADA e esses números estão lá. Então não vou saber te dizer o quanto desses números estão aí, mas essa realidade existe. Uma coisa importante para quem for pesquisar e quiser ir atrás desse número absoluto, uma coisa é resultado analítico adverso, a outra coisa é o conceito de doping propriamente dito, onde eu poderia extrapolar e dizer que o conceito de doping é realmente o conceito do indivíduo apresentar um resultado positivo, aonde neste resultado ele teve dolo ou ganho em relação à sua performance nisso, tá? Porque é possível, por N detalhes bioquímicos, eu ter uma contaminação, absolutamente contaminação, e isso não ser verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou voltar na tua primeira pergunta, quando você me pergunta se tem algum suplemento que é doping. Por definição, o suplemento, isso quer dizer, o que está escrito lá em relação ao suplemento, considerando a nossa definição, a definição brasileira do que é suplemento, ela não é doping. O que pode acontecer é o que tem dentro do seu pote, que você chamou de suplemento, tem um monte de coisa. E dentro desse monte de coisa tem algum medicamento. Então, está sendo vendido com rótulo de suplemento e tem hormônio lá dentro. Hormônio não é suplemento, mas está lá no pote do 5x elevado à 10ª potência, é o nome da marca que eu acabei de inventar, e lá tem um monte de suplemento e um hormônio lá dentro, seja lá o hormônio que for, e o hormônio que for esse que eu acabei de dar o exemplo sem dizer nome, é doping. Então, não podemos nunca, nem atleta, nem técnico, nem médico, confundir isso. Suplemento em si não é doping, tá? Então, o que a gente entende no Brasil quando suplemento, nenhum deles é doping, mas não é impossível que um pote que tem um monte de coisa lá dentro tenha suplemento
e tenha uma substância dopante. Como é que a gente foge disso? Eu não estou falando de contaminação, a gente vai falar daqui a pouco. Estou falando de realmente a formulação daquele, abre aspas, suplemento, que não é um suplemento, é um monte de composto químico junto, ter alguma coisa que não pode. Então, vou tomar um pote gigante, uma colherinha de um pote gigante com um monte de coisa dentro. Tem que olhar cada um desse um monte de coisa e ver se alguma coisa na lista dos ingredientes é doping. Literalmente pegar um por um, pegar a lista um por um e ver o que é doping e o que não é. Para não incorrermos nesse tipo de erro. Ah, mas no Brasil você não pode misturar. É verdade. Mas entram suplementos importados, entram suplementos de forma legal e de forma ilegal. Ah, alguém pode manipular e vender isso pós-manipulado. Pode. Tá? Desde que tenha os ingredientes. Ok, tem os ingredientes. Então isso não é impossível. Tá? Então vale como atenção. Bom, sua pergunta sobre a contaminação e todo o resto. Essa é uma pergunta bastante complexa. Então, se você quiser dividir em pedacinhos, fica à vontade, senão a gente começa a falar o que você preferir que a gente comece a conversar. Então, vamos lá. Resumindo um pouco, quer dizer, de fato existem suplementos, são vendidos como suplementos, onde tem o rótulo ali descrito que existe um determinado substância que pode ser doping, apesar de não ser de fato um suplemento. Existe uma outra situação em que muitas vezes você olha o rótulo, está lá proteína, está lá algum aminoácido, mas não tem referência a nenhuma outra substância dopante, né? E eventualmente esse suplemento ele pode ter o que se chama de contaminação, ou seja, a presença de, digamos, um hormônio que não está descrito ali no rótulo, né? Nessa situação, quer dizer, isso de fato é uma realidade. E como é que acontece essa contaminação? Ela é proposital, não é proposital? Pode ser, pode não ser? O que é isso? Vamos lá. Se ela é proposital, ela é dolosa, tá? Então, imagina que o indivíduo comprasse, tá bem no condicional, um suplemento de proteína e falasse que eu quero tanto aqui dentro de algum hormônio proibido, tanto faz qual, tá? Eu estou falando hormônio, mas serve qualquer substância proibida. Se aplicaria em qualquer substância proibida. Então, se o indivíduo faz um acordo para a farmácia para botar lá alguma coisa lá dentro, ela é dolosa. E aí isso é doping clássico, isso não tem discussão. Mas o que acontece, seja de qual for a fonte, seja a fonte de farmácia de manipulação, seja a fonte de farmácias industriais, é possível que existe alguma coisa lá dentro que não está na formulação original. Porque o controle de saúde, dos órgãos de saúde, é menos sensível do que o controle de dopagem. Porque o que o controle de órgãos de saúde se preocupa? Que qualquer contaminação que tenha lá dentro, o nome é contaminação mesmo, tanto faz ser para doping ou para saúde, seja muito menor do que o efeito biológico dessa substância lá dentro. Então, se eu tenho uma substância que o efeito é 1, biologicamente, eu garanto que não tenha 0,001, tudo bem. Porque, mesmo que tenha 0,001, não vai ter um problema nenhum para a saúde, porque o efeito é 1. Tá? Eu trouxe um número hipotético. O problema nessa história é que, para algumas substâncias, o nível de detecção é na ordem de picograma. Picograma é alguma coisa de 1 grama elevado a menos 12. Então, isso é muito menor do que o efeito biológico e muito menor do que a maioria, se não a totalidade, do controle das agências de saúde para muita substância que é dopante. Então, isso causa a possibilidade da matriz, quer dizer, lá por algum motivo estar contaminada. Então, vamos imaginar o melhor dos processos. A matriz está contaminada com 1 nanograma. Nanograma é mais do que picograma. Mas ela não é detectada em nenhum processo de qualidade. E ela foi
produzida com algum nível de contaminação no pré-manipulação da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica comprou o que ela acha que é qualquer coisa pura e veio um nível de contaminação de nanograma com alguma substância dopante, seja ela qual for. Quando ela passa por todos os controles aqui, ela vai passar por todos os controles. Então, essa farmácia, seja de manipulação, seja industrial, vai trazer todos os controles de qualidade. E é possível que isso aconteça. Trouxe esse exemplo teórico, mas existem alguns exemplos práticos pelo mundo. Para ter ideia desse nível de detecção, João, houve resultados analíticos adversos, tá? Resultado positivo, de contaminação por substância dopante na ingestão de carne. Então, imagina que o boi, ou a vaca que seja, ingeriu ou dolosamente foi injetada com hormônio anabolizante para que o gado crescesse mais. Tá? Esse hormônio é doping. Quem comeu essa carne deu resultado analítico adverso. Então, isso já aconteceu na história do doping, para entender a sensibilidade. Não vamos entender que essa sensibilidade é ruim, ela tem motivo e daqui a pouco a gente bate o papo se você quiser. Mas isso pode acontecer nesse momento. Isso é extremamente preocupante. Ótimo. Eu queria pegar um exemplo de um contaminante específico. Até ontem eu peguei alguns dados para poder embasar a nossa discussão aqui, que é a ostarina. A ostarina ela é um dos principais substâncias que são encontradas como contaminantes, né, de suplementos alimentares, e se jogar na internet você vai achar uma lista de atletas que foram punidos por conta da ostarina. Foi feito um estudo com a ostarina em microdoses, ou seja, doses que são compatíveis com uma contaminação de um suplemento alimentar. E o que se viu é que a substância continuava podendo ser detectada num teste antidoping, nos padrões que é feito no teste antidoping, por até 9 dias. Esse não é o tipo de doping que mais atrai o atleta, porque um atleta que faça testes antidoping com alguma frequência não vai querer ter uma substância no corpo dele que possa ser detectada por todo esse tempo. E a gente está falando aí de microdose compatível com a contaminação, não com doses usadas para mau uso, que vai demorar muito mais tempo do que isso, né? Isso daí tem alguma justificativa para isso, ou de fato é uma contaminação dolosa? Até porque a ostarina não tem nenhuma função clínica, até onde eu saiba, a não ser como doping, né? E vale lembrar a proibição da utilização de ostarina no Brasil, tá? Exato. Então, ainda não bastasse uma violação de doping, estamos falando de outras violações. Mas eu preciso que a gente dê um passo anterior. Qual é a lógica do sistema antidoping querer ver doses tão pequenas? A lógica, principalmente de substâncias que são proibidas em qualquer momento, quer dizer, durante a competição e fora de competição. A lógica eu quero enxergar se o indivíduo usou isso para ter ganho no esporte, porque lembra da base do esporte, ou da base do doping, ou fere o espírito esportivo, ou melhora a performance, ou agrava ou aumenta significantemente o risco de saúde. 2 dos 3 é doping. Então eu quero saber se lá atrás esse indivíduo usou alguma coisa que em tanto tempo caiu pela metade, em quanto tempo caiu pela metade, em tanto tempo caiu pela metade, e quando eu vou melhorando o meu nível de detecção, na verdade eu aumento o meu tempo de detecção. Se eu tenho um nível de detecção 2 vezes mais alto, eu tenho, em relação a tempo, um T meio a menos. Quanto menor o meu nível de detecção, como a substância é proibida em qualquer momento, maior a minha detecção. Então daí é a lógica da substância ser identificada com doses tão baixas. Mas essa lógica causa um problema, que está se detectando contaminação. E é um problema difícil de resolver, porque se diminui muito isso, eu pego qualquer contaminação ambiental.
Se aumenta muito isso, uma pessoa que use dolosamente lá atrás não vai ser pega. Então, essa janela fica esquisita. Especificamente sobre a ostarina, esse trabalho que você está comentando discute exatamente isso. Uma pessoa em níveis de contaminação de picograma, tá? Ou de picograma, vamos deixar em picograma. Picograma é detectado, tá? Para ostarina. Essa pessoa tomando esse nível, quer dizer, se contaminando, não tem nenhum efeito biológico nenhum. Não vai saltar mais alto, não vai correr mais rápido, não vai ser mais forte, não vai nada. Não vai dormir melhor, não vai absolutamente nada. Mas, ainda assim, vai ter o seu exame, o resultado analítico adverso. Então, isso é uma preocupação infinita. E baseado em várias coisas, começando a base, quem não tem indicação não toma remédio, quem não tem indicação não faz suplemento. Mas o risco de contaminação, a orientação de só suplementa quem realmente precisa, é mais do que importante. Porque isso acontece, e de novo, João, sob o ponto de vista de médicos que somos contra o uso de doping. É extremamente complexo quando você tem a chance de separar com o indivíduo que não usou, se contaminou e vai ser punido. E nem teve ganhos, quer dizer, não, tá bom, ele vai ser punido porque ele não sabia, mas ele teve ganho com isso. Tá? Mas esses níveis de contaminação não dão nem ganho fisiológico para a performance esportiva. Então, isso sim existe, isso é um problema atual de difícil solução. Ótimo. Acho que assim, se for resumir essa questão do doping, de fato, tem que, para o público que talvez não esteja, vamos dizer, sujeito a testes antidoping, que é a maior parte das pessoas que usam suplemento alimentar, né? Muitas vezes ele está tomando uma proteína e no fundo está tomando outras coisas que ele não está sabendo, que às vezes não está nem descrito ali que está tomando, né? Essa contaminação é mais comum do que, talvez não vou falar em números, mas ela é mais comum do que pode se imaginar por aí, né? E ela estaria causando alguma forma de prejuízo, vamos dizer, você diz que em doses menores não, mas existem contaminações de fato que possam levar a um prejuízo para a saúde de quem está usando, como um usuário da academia, né? Não estou falando aí de substâncias que estão descritas no rótulo, desses contaminantes, vamos dizer assim. Por N motivos, o Brasil ganhou uma fama das farmácias de manipulação terem altíssimas doses de contaminação. Isso fez com que a própria sociedade de farmácia tentasse ao máximo correr atrás e evitar que essas coisas acontecessem. Bom, isso gerou várias tentativas de controle e melhoria da qualidade. E eu estou falando de farmácia de manipulação porque isso que você falou, que é batizar os suplementos, é mais comum em manipulados do que em não manipulados por motivos industriais simples. Mas a história já mostrou indústrias fazendo isso. Batizar. É muito bom para tal da minha manipulação, o tal do meu suplemento. Eu falei que é XXX elevado a 15ª, que é o nome do suplemento que eu comecei a vender, ganhar a fama que quem toma esse suplemento fica mais forte, mais rápido. Por quê? Eu digo que é porque o meu BCAA é 3 vezes mais puro do que o anterior. Não interessa o que eu vou dizer. Eu estou dizendo que não tem o menor sentido. Eu jogo hormônio anabolizante lá dentro e claro que todo mundo que usar o meu BCAA vai ter mais efeito do que usar um BCAA normal, porque não é BCAA que está lá dentro. Tá? É o BCAA com algum hormônio anabolizante, seja ele qual for. Estou pegando o exemplo porque serve para qualquer coisa. Então, sim, infelizmente temos registros disso no mundo, também no Brasil, mas o cuidado no Brasil para esse tipo de batizado do suplemento está cada vez maior. Isso é muito legal. Então, a gente só critica esse tipo de erros no Brasil. Isso é uma medida que está cada vez maior. O problema
é que esse controle acontece até o industrializado. Do industrializado para frente, é muito difícil fazer esse controle. Então, imagina que você pode batizar, ou seja, lá qualquer pessoa com dolo possa batizar qualquer suplemento em qualquer momento da cadeia. Pode ser uma pessoa que diga que está comprando não sei aonde, queira te entregar, vai na academia e entrega, como o vendedor propriamente dito, o tradicional vendedor de porta em porta. Quando a gente está falando de cidades menores, e quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala do Rio, a gente está falando que não faz sentido um vendedor de porta em porta. Mas quando você vai para cidades do interior, você não tem grandes lojas que vendem grandes suplementos. Eventualmente você tem um vendedor. Esse vendedor pode estar batizando, seja lá o que for que ele queira, porque ele quer a fama que como o negócio dele funciona melhor. Seja lá isso. Isso é uma medida, isso é um problema de saúde pública. Todos os efeitos colaterais estão ali. E como tudo que é ilegal, ninguém põe um pouquinho do ilegal, né? Ninguém vai botar um cheirinho de contaminação do ilegal. Se você quer um ganho, o cara vai botar suficiente para hormônio suficiente para a academia inteira, né, ao invés de uma pessoa. E aí eu acho que é um ponto a se considerar também, que acho que faltou falar, que muitos dos atletas de alto rendimento, falo de nível profissional, usam suplementos que eles ganham de lojas, como uma forma de merchandising, né? Eu acho que esses casos são ainda mais perigosos, mais arriscados, né? A última pergunta, a história então, já mostrou para a gente, João, só chamando atenção, de atletas que eram patrocinados por suplementos, eu vou botar um nome geral, tá? Tanto faz por farmácia com manipulação, farmácia geral, suplementos, e houve uma contaminação comprovada desse suplemento. Olha que complexo. Quer dizer, óbvio que o suplemento não contaminou de propósito, pelo menos o que a documentação histórica trouxe, é que não houve uma contaminação proposital, porque foi um tiro do pé na própria indústria. Sim, tá? sim. Mas foi extremamente complexo, porque se perde, tinha indicação, não tinha, usava porque era do contrato. Então, olha como isso é complexo, porque fere um detalhe. Quem não precisa não deve tomar, igual tomar remédio. Quem não precisa não tomar remédio. Mas esse remédio pode melhorar a performance e não é doping. Mas você não vai dar o remédio, isso está errado. Então Ótimo. tem que se aplicar igual. Tá. E só para finalizar isso, então, os suplementos que são comprados, produzidos nos Estados Unidos ou na Europa, são mais confiáveis que no Brasil? Existem selos de qualidade lá que a gente não tem aqui. Ser mais confiável é considerar que a grama do vizinho é mais verde. Tá? Mas existem selos de qualidade lá que por N motivos a gente não tem no Brasil. A gente pode fazer, pode. Já participei de uma outra discussão muito legal nisso. Por que a gente não tem? Mercado. Um selo de qualidade custa dinheiro. E por N motivos, o tipo de controle para isso tornaria, de uma maneira geral, o preço muito mais caro. E por N motivos, seja a Europa, seja os Estados Unidos, conseguem fazer esses testes de pureza com custos que para eles são mais viáveis que para a gente. Então, sim, existe isso. Lembrando que... basicamente, a gente poderia dizer, então, que os Estados Unidos e a Europa têm produtos mais confiáveis no Brasil, o que não significa que todos os produtos produzidos nesses lugares vão ter esses selos e vão ter essa confiabilidade. Ou seja, não é porque é de um país ou de outro que... não existe um suplemento seguro pensando em quem está querendo evitar um teste antidoping, né? Com certeza, ter mais selos dá mais segurança. Não quer dizer que sem selo não tenha segurança. E não quer dizer que com selo não possa ter problema. Esse é o raciocínio. Ótimo. Não, eu queria te agradecer. Acho que foi uma discussão boa sobre suplementos alimentares, entrando um pouco nessa questão de doping, até porque está muito associado aos suplementos alimentares. Espero com isso não impedir, porque os suplementos alimentares têm o seu papel, mas fazer com que quem chegou até aqui, que pense duas vezes antes de estar usando esses suplementos. Mais uma vez, não é que deixe de usar, mas que pense duas vezes e que entenda que não necessariamente aquilo que se ouve é a realidade. Existe
notícia estimulando um uso que não faz menor sentido, né? Mas acho que foi uma discussão bem produtiva nesse sentido. E para quem está ouvindo, queria até convidar, a gente tem alguns conteúdos escritos, outros vídeos aí, o próprio Dr. Roberto falando sobre isso. Obrigado mais uma vez, Roberto. Não, obrigado pelo convite, um prazer. Eu acho que a sua mensagem de fechamento é exatamente essa. Quem precisa, use, sempre com cuidado. Quem não precisa, não faz o menor sentido usar nem medicamento, nem suplemento sem necessidade. Mais uma vez, obrigado, João. Prazer falar contigo. Prazer é meu.